Oi! Se você tá aqui, é porque você não assistiu a nossa web prática da quarta-feira. Ou porque você quer assistir novamente o vídeo da gravação, mas esse vídeo não é um vídeo de gravação comum. Nesse vídeo de web prática, a gente vai explicar um pouquinho dos bastidores que levaram a gente a fazer essa sessão dessa web prática da última quarta-feira. Então é importante tanto para quem não assistiu, mas para quem assistiu vão ter novos conteúdos. Valeu? Roda o VT. Roda o VT! Bom, pessoal, boa noite. Então, professora Carolina aqui falando. Vou fazer os recados rapidamente da coordenação, para daí passar para os professores iniciarem a aula, tá? Eu estava terminando de organizar aqui os bastidores, né, para que dê tudo certo. Tem uma aula bem legal hoje, né? Que bom que tem gente chegando pela primeira vez na aula ao vivo, vocês vão curtir bastante. Então, pessoal, a gente já vem falando com vocês, né, desde o início do curso. Lá na UC Educação Inovadora, nós trabalhamos com o desafio, e já vimos falando sobre a elaboração do trabalho de conclusão de curso. E agora, né, a gente está finalizando o primeiro semestre e a gente precisa organizar o TCC, porque ao longo do segundo semestre, que é o último semestre do curso de vocês, a gente trabalha já na elaboração do trabalho final do TCC. Então, eu preciso agora, nesse momento, organizar, né, as temáticas de vocês para a gente poder elencar os professores que vão orientar. Então, a partir da semana que vem, vocês vão receber uma mensagem da coordenação lá na sala do suporte ao aluno no Moodle, com um link de um formulário que vai ficar disponível do dia 10 de junho até o dia 30 de junho, para vocês responderem sobre a proposta do trabalho de conclusão de curso de vocês. Então, é importante que todos vocês preencham, porque vai ser a partir do preenchimento desse formulário que nós vamos organizar os orientadores, organizar, né, quantos alunos tem para trabalhar o TCC no segundo semestre. Então, no segundo semestre, vocês têm aulas, né? A gente tem mais 4 disciplinas do curso. A gente inicia ali em agosto com a disciplina de pesquisa em tecnologias educacionais, que vai também ajudar vocês nesse refinamento, nessa organização da proposta de pesquisa. Mas depois, a partir do mês de setembro, outubro e novembro, a gente tem a elaboração do trabalho de conclusão de curso, já com o orientador. Então, é importante que a gente organize esse processo e é muito importante que vocês preencham esse formulário, que vai estar disponível a partir da semana que vem. E eu vou enviar, então, para vocês as orientações por uma mensagem lá na sala do suporte ao aluno, para que vocês preencham. Angelita, o preenchimento vai ser individual e na hora que você preenche, quem está fazendo em dupla tem uma pergunta que você vai, né, você vai colocar se você está fazendo em dupla ou não, e você vai colocar quem é o colega da dupla, no caso de quem está fazendo junto com alguém, com algum outro colega. Tá? Então, todo mundo tem que preencher, mas daí na hora de preencher, quem está em dupla vai responder, né, e vai colocar o nome do colega. Bom, então, essa é a nossa última web prática desse semestre, né? Nas próximas semanas a gente tem a avaliação presencial, então já se organizem, que no dia 19 tem a avaliação presencial nos NEADs de matrícula, né? Para quem faz deslocamento de uma cidade para outra, então já se organiza. E depois, no dia 3 de julho, a gente tem as avaliações de recuperação, né? Para quem não conseguiu média, nas 2 primeiras unidades curriculares, nessas que estão correndo agora, a gente tem o dia de recuperação, que também é lá nos NEADs. Então, se organizem para esse final de semestre, né? Para a gente fazer tudo de forma bem tranquila, sem atropelo, todo mundo de forma bem organizada, para a gente dar conta de todas as atividades. Ok? Então, uma boa aula para vocês. E aí, qualquer dúvida que vocês tenham, eu estou à disposição de vocês pelas mensagens do Moodle ou pelo e-mail da coordenação. Bom, boa aula. Vamos lá então, né? Vamos começar a nossa web prática aí, integrada das UCs de produção e experimentação de recursos educacionais, preparada com muito carinho pelos professores dessas UCs.
A verdade mesmo é que aconteceu uns informes inicialmente, tá? Então, antes de começar, talvez seja melhor, já que tem um slide aqui, né, apareceu um slide bonito, colorido, que os professores de experimentação, eu vou passar a palavra para eles. Vai lá, professor de experimentação, é com vocês. Vai começar a Sabrina. Né, quando o cerimonialista, né, estava ali levando para um lado, né, gente, ó, antes de começar a web prática, só para lembrar para vocês, tá? Na unidade curricular de experimentação de recursos educacionais, a gente tinha a entrega do relato da atividade para hoje. Mas como muitos alunos mandaram mensagem pedindo mais prazo e alguns estavam com dúvida em como fazer a atividade, a gente resolveu postergar e dar mais um fim de semana para vocês, tá bom? Então vocês têm aí até segunda-feira para entregar o relato dessa atividade. O restante das atividades, né, Sabrina, permaneceram nas datas marcadas. Então, o prazo da entrega da avaliação, vamos experimentar, né, da atividade vamos experimentar, continua para o dia 19 de junho. E o prazo para o envio do questionário também para o dia 19 de junho. Então, a única atividade, ressaltando bem, a única atividade que foi modificada a data é o que a professora Sabrina falou agora, que era para ser entregue hoje, né? O vamos experimentar o relato, a entrega do relato, passou para o dia 10. Bacana, bacana. E aí, como nós também temos alguns informes, eu passo então para o professor Luiz. Gente, informes de produção de recursos educacionais continua tudo igual, não mudou nada por enquanto, mas a nossa data, prazo final de entrega da atividade 2, que é aquela que dá mais trabalho, está chegando ao fim, tá? A gente tem aí mais uma semaninha, até o dia 10, para fazer a atividade 2. Quem ainda não iniciou, inicia o quanto antes. A primeira atividade é um quiz que resgata os conteúdos do material, então é mais tranquilo de fazer. A essa altura vocês já leram o material, né? Eu sei que vocês já leram, então fazer o quiz é mais tranquilo. Não deixem para fazer atividade no dia 9 de junho. A entrega é no dia 10, mas já comecem a produzir, tá? Eu vi que algumas pessoas já entregaram. Se alguém entregou e quiser complementar até o dia 10, troquei de ideia, eu quero fazer alguma coisa extra. Pode postar extra lá que a gente vai considerar até essa data, tá bom? Então é isso, gente. Após esses informes, vamos então para o tema de hoje. Tem mais um informe. Tem mais um informe. É verdade. Passa aí, Igor. O informe principal, que é o informe de todo mundo. Dia 19 de junho é a data do desafio presencial, tá? A gente sabe que 19 de junho é véspera de feriado, né? Mas é muito importante que vocês se organizem, porque já estava previsto no cronograma do curso, lá no início do ano, essa data para o desafio presencial, a prova presencial, tá? É obrigatório que cada um de vocês vá até o polo, assim como a primeira avaliação presencial, para que façam a prova presencial a avaliação presencial no dia 19, tá bom? Quem tiver alguma justificativa legal, que é aquelas previstas lá no guia do aluno, que a Carol já explicou para vocês, pode entrar com uma solicitação de segunda chamada, mas eu espero que todos possam ir no dia 19, porque a gente também está preparando uma atividade bem interessante para esse dia. Agora sim, acabaram os informes. Tá jóia, Luiz. Então tá, então vamos à nossa web prática integrada de hoje. Nós vamos fazer, acho que a gente tinha que combinar uma ordem. Tá. Não, pode... Eu começo respondendo, resume tá. então, Liz. Começa, Luiz. Na última web prática, a gente integrou as unidades de experimentação e de produção. E a gente tentou trabalhar com um desafio que envolvia um pouco de pesquisa e de resgate daquilo que a gente estudou. Então, a gente partiu de uma situação-problema, que era a história do Arnaldo, né? E o Arnaldo, ele tinha uns lapsos de memória, enfim, a gente tinha que lembrar alguns recursos educacionais que ele experimentou ou produziu.
E aí, ao longo da web prática, os alunos tiveram que ir pesquisando ou resgatando esses recursos. Então, eles iam passando de sala em sala e, no final, a gente, né, tinha resgatado, basicamente, os principais recursos que a gente trabalhou nas 2 unidades. Então tá, então vamos à nossa web prática integrada de hoje. E aí, aqui a gente tem que começar sendo sinceros aqui, tá? Temos que ser sinceros e meus amigos, colegas ali que me perdoem se eu fugir da sinceridade, mas peço que vocês me entendam, tá? O que aconteceu? Aconteceu uma situação tanto quanto inusitada e a gente vai querer contar, então, com a ajuda de vocês nessa situação, tá? Espero que estejam todos sentados, né? E aí, então, vem essa fatídica história. Eu quero que vocês se comovam com a situação, tá? É triste, é triste. Tem o Arnaldo, tá, pessoal? Que é um conhecido nosso. A gente fez aqui colocou uma foto dele aqui, que teve um sério problema, né? Ele ia dar um curso, né? Desculpa, um curso não, um treinamento, né? Lá vem, né? Isso. Um treinamento de trabalho em equipe. E ele já ministrou esse trabalho em equipe aqui, né? Vocês estão lendo aí a apresentação, né? E todos nós participamos, né? Eu, a professora Rafa, o Rogério, o Luiz, a Sabrina, os outros professores aqui do Cefad, todos. Esse cara realmente é muito bom. Ele é assim uma pessoa ótima mesmo. O cara é bacana. E aí o que aconteceu, né? Vocês viram ali, né? Não sei se vocês estão sabendo, né, pessoal? Talvez o pessoal de Florianópolis está bem acostumado com chuva, né? Porque os últimos dias aqui foram bem complicados. Foi muita chuva, alagamentos. Eu que moro lá para o sul da ilha, meu Deus do céu, foi triste. Muita aguaceira aqui, né? E ele acabou deixando a janela aberta e molhou e estragou o computador dele, né? E agora ele ficou nessa situação um pouco tanto quanto incômoda, né? Não tem mais o material que ele tinha, estava tudo no computador dele. E aí ele entrou em contato com a gente, porque nós somos os últimos a fazer o curso, né? Não faz tanto tempo assim, foi bem recente. E aí a gente pedindo o nosso auxílio, porque ele queria, então, que a gente ajudasse ele a lembrar de alguns recursos que ele utilizou nessa capacitação que ele fez com a gente, né? Só que esse negócio também não está tão... Foi próximo, esse treinamento, mas não foi tão próximo. Então, as coisas não estão bem na nossa cabeça, né? E aí, eu acho que melhor do que 6 cabeças, né? Nós 5 aqui, né? Nós 6 aqui, né? Com a Rafa. Acho que, contando aqui as 77 pessoas que estão no chat, eu acho que é mais fácil a gente descobrir ou desvendar quais são esses recursos que ele utilizou, tá? Mas a gente tem alguns insights de que materiais e como que esses materiais são. O Arnaldo. Surgiram várias histórias, né? Mas a gente conhece um tal de um Arnaldo. Bom, na verdade, a história acho que foi uma das coisas que a gente também investiu um tempinho para fazer uma história mais amarrada, né? Talvez, passando rápido assim, parece que ela ficou curta, mas a gente quis fazer uma história que pudesse ser real, uma situação em que todos aqueles recursos fossem aplicados, né? Então, isso pra gente foi um desafio pensar numa situação dessa, né? E aí, é claro que lá no começo a gente tem que criar o drama inicial, né? O conflito, enfim... o que foi que despertou a jornada, digamos, dessas pessoas, né? Então, a história começou, na verdade, a gente pensando em alguma situação na qual alguém precisaria lembrar de todos aqueles recursos, né? Uhum. E aí a gente foi indo atrás de opções. E também parte da inspiração do começo do Arnaldo, de ter chovido dentro da casa dele, era porque havia acontecido há semanas atrás uma grande chuva aqui em Florianópolis, né?
Isso também foi um pouco da inspiração para chegar na chuva que molhou o equipamento do Arnaldo, E né? ele perdeu os materiais, exatamente. E o memória, pelo visto, né? Então, no fim, também é um pouco do nosso dia a dia, né? Um pouco do que está acontecendo na nossa realidade e que faz com que a gente busque criar a história, né? Uhum. E também que a gente conseguisse trazer de alguma forma que os alunos que estivessem nos ouvindo se identificassem um pouco com a história do Arnaldo, pensando assim que eu acho que talvez muitas pessoas já tenham passado pela situação de perder arquivos ou de perder informações que estavam no computador ou que estavam em algum dispositivo. Então, de algum modo, a história também tinha que criar uma identificação com quem estava ouvindo a história. Essa é uma das... também, né, uma parte importante quando a gente pensa nessa metodologia do storytelling, a gente pensar em algo que o nosso público se identifique. A gente espera que vocês tenham se identificado, mas a gente aqui... Algumas pessoas até comentaram no chat, né? Eu já perdi quando choveu. A minha filha perdeu um trabalho de Isso, arte, teve alguém uma aluna comentou. que comentou no chat, né? Então, a ideia também da identificação de que a história tinha que ser... A gente queria que ela fosse um pouco cômica, dramática, mas também que ela fosse real, assim, que fosse uma situação em que as pessoas pudessem se identificar para nos ajudar a procurar os outros... vamos dizer assim, as memórias perdidas do Arnaldo. Então, como é que a gente quer a ajuda de vocês? Bom, nós vamos nos dividir, né, os professores aqui, em algumas salas, para que vocês possam entender cada uma dessas tecnologias, né, um pouquinho de como é que elas funcionam, para tentar descobrir quais são elas, tá? E aí, para que isso funcione de maneira correta, vocês vão ter que andar entre algumas salas, tá? Então, quais são as recomendações que a gente vai fazer para vocês, tá? Primeiro, quando a gente está em mais do que uma sala na webconferência, acontece que o áudio fica duplicado, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que estar somente em uma sala de webconferência por vez. Então, quando a gente liberar o link para vocês, para ir para uma próxima sala, o que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link, vai abrir uma nova aba com essa nova sala, e aí você vai voltar na sala que você estava e vai clicar no xizinho para fechar aquela aba que você estava antes. Porque senão vai ficar com o som repetido. Então, prestem atenção. Se vocês estiverem com o som repetido, isso quer dizer o quê? Quer dizer que você está em duas salas ao mesmo tempo. Duas salas, isso. Obrigado, Luiz. Luiz, duas salas. Então, quando vocês estiverem nesta sala, que um de nós vai estar lá para explicar para vocês o que a gente lembra dessas ferramentas para vocês descobrirem, o que vocês vão fazer? Vocês vão tentar descobrir essas ferramentas e vocês vão ter nesta sala o link para um local do Moodle, tá? Onde você vai tentar responder esta ferramenta. A gente não lembra o nome da ferramenta, a gente não sabe qual é a ferramenta ou o recurso. Então, vocês vão ter que nos ajudar a descobrir. A gente tem os insights, vai liberar algumas dicas para vocês. A partir do momento que vocês conseguirem descobrir qual é a ferramenta ou o recurso, o próprio questionário lá no Moodle vai liberar para vocês a próxima sala. E aí, a mesma situação, você vai clicar nessa sala e vai voltar no anterior para fechar ela, senão você vai ficar com duas salas abertas novamente. Ok? E aí, eu vou compartilhar a minha tela aqui para mostrar para vocês como que funciona lá no Moodle isso. Ok. Só confirmem para mim se você... aqui. Agora começou a aparecer a tela, tá? Então, quando vocês estiverem nessa sala, que eu vou passar o link para vocês, que é a primeira sala de dicas não, né? A primeira sala detetive, a sala que vocês vão ter que descobrir, lá vai ter um link para esse formulário no Moodle, tá? Então, o link para o formulário vai estar sempre na sala que você estiver, tá? Bom, quando você estiver nessa sala, ela vai abrir um formulário parecido com esse daqui.
tá? Você vai ir até o final desse questionário e vai clicar nesse botão verde para iniciar a tentativa, tá? Ao clicar e fazer a tentativa, você vai colocar as respostas aqui e vai clicar em finalizar a tentativa. Depois ele aparece uma resposta aqui intermediária e você vai clicar em enviar tudo e terminar. Ele ainda pede mais uma confirmação e aí vocês vão enviar tudo e terminar. Quando vocês enviarem tudo e terminar, se vocês acertaram a resposta, aqui nessa parte, em vez do xizinho, vai aparecer um verdinho e com o link para você fazer, para você ir para a próxima janela. Caso você não tenha acertado, não tem problema. Você pode vir aqui e inicializar uma nova visualização ou terminar a revisão. E aí você pode tentar quantas vezes você precisar, tá? Não tem problema. O acesso a esse questionário vai ser livre, você pode fazer quantas vezes quiser, assim como você também, assim como você poderá também acessar a internet, acessar os nossos livros, para encontrar pistas da tecnologia ou ferramenta ou recurso que tá perguntando ali. Tá bom, pessoal? Ok. Para aqueles que chegaram agora, que chegaram um pouco mais tarde, não tem problema. Eu vou passar o link da sala, da primeira sala, que é a sala onde estão as primeiras dicas. E aí, quem não entendeu o que é para fazer porque chegou um pouco atrasado, não tem problema. Eu vou explicar novamente. Tá? Assim que eu passar o link, eu vou começar a explicar novamente como é que é a dinâmica. Porque não tem problema, cada um vai poder fazer no seu tempo. Tá bom, pessoal? Então, aqueles que entenderam, por favor, venham nos ajudar a descobrir como que a gente faz isso. Então, tá aqui, pessoal. A partir dessa sala, ó, vocês podem clicar aqui para chegar na sala 1, tá? Só clicar nessa apresentação aí que eu estou mostrando para vocês, clicar nesse link, vai abrir a nova janela. Nessa nova janela, vocês vão entrar novamente nessa webconferência, numa outra webconferência, onde vai estar lá a professora Sabrina, e ela vai tentar lembrar de alguns recursos que o instrutor Arnaldo fez o treinamento. Eu acho que um dos desafios maiores de fazer a web prática com mais professores é justamente que a gente geralmente tenta fazer divisão de salas, né? Já é complicado trabalhar em mais de uma sala. Em uma sala de webconferência que às vezes o microfone não funciona, dá algum problema técnico, mas a essa altura do curso a gente entendeu também que os alunos já estavam também acostumados a trabalhar na webconf. Então, a gente propôs essa divisão de salas, né? A gente eram 4 salas de dicas, né? Isso. A sala inicial e a sala final. Na sala inicial ficou o Igor, e o Igor também ficou na sala final. Então, assim, daria o tempo de todo mundo passar nas 4 salas de dica, e assim que passassem nas 4, o Igor já estaria também, teoricamente, disponível para receber os alunos que passassem nas 4, né? E aí, nas outras 4 salas intermediárias, a gente distribuiu um professor para cada uma, né? Isso. E a gente contou com a professora Rafaela também, porque éramos 4 professores, né, nessa web prática de quarta-feira, e tínhamos 5 salas. Então, a gente também convidou a professora Rafaela, que nos ajudou. A gente precisou de uma ajudinha, apesar de já estarmos em 4 professores. No planejamento e ao longo das unidades, a gente contou com a participação dos professores convidados, né? O Alexandre e a Marisa. A Marisa não pôde participar, e aí a Rafa acabou cobrindo também uma das salas ali. E o professor Alexandre estava com um problema de conexão, né? Ele também no campus. E, inclusive, isso é uma coisa que nesses planejamentos a gente fica meio assim, será que vai dar certo? Porque se der qualquer problema de conexão em uma das salas, o negócio pode cair por terra, né? E aí a gente também experimenta bastante. Então, antes a gente vai lá, abre as salas simultâneas, testa de uma para o outro, vê o link, vê se está funcionando, simula que é um aluno, navega entre as salas, vê se todas estão abertas. Então, a gente testa bastante antes de funcionar, assim, de colocar ao vivo mesmo, né? Mas a gente se organizou dessa forma. Eu acho que um dos destaques é que, como o Igor ficou na sala
inicial, né? A gente fez a abertura, todo mundo na mesma sala. Mas a partir do momento que todo mundo começou a partir para as salas das dicas, tinha gente que ia chegando, né? Na sala inicial. Sim. Então, foi uma estratégia boa, eu acho, nossa, de ter deixado ali a sala inicial, né? Isso. Então, à medida que as pessoas iam entrando, o Igor ia repetindo, né? As informações, as orientações, recebendo quem chegava depois. E até as pessoas que não entenderam da primeira vez, às vezes tiveram algumas pessoas que não entenderam da primeira vez, aí a repetição também fez com que elas passassem a iniciar o nosso circuito ali, né? Isso. E aí, ao mesmo tempo, depois tinha a sala de espera, né? Então, assim... tinha aquela ambientação para aqueles que precisavam de uma explicação extra ou porque perderam por áudio alguma coisa da explicação ou chegaram depois. E também aqueles que foram muito rápido nas 4 salas também caíam na sala de espera, que o Igor também já estava disponível para ir conversando com essas pessoas depois de ter passado nas 4 salas, né? Então, a gente tentou arrumar de uma forma que os alunos não ficassem, talvez, perdidos. Aqueles que fossem mais rápido e aqueles que fossem, demorassem um pouquinho mais, todos tinham algum tipo de atendimento, né? De fato, a gente programou para que cada aluno tivesse o seu ritmo, né? Usasse o seu ritmo, né? Não era por tempo. Era ela tinha, sim, algum tempo delimitado que a gente fez. Por causa da janela da web prática que não podia passar, né? Mas o aluno fazia o seu tempo. Mesmo aqueles alunos que chegaram um pouco atrasados, né, não foram prejudicados, porque estávamos na sala inicial repetindo, né, o que era necessário, como era para ser feita a atividade. Então, até aqueles alunos que chegaram com quase 1 hora de atraso, ainda conseguiram fazer, né, apesar desse tempo todo. Então, foi bem legal essa nossa estratégia ali de que o aluno fizesse no seu tempo, né? Isso eu acho que foi bem legal. E eu acho que outra coisa importante do planejamento foi, para além desse planejamento de salas e da divisão toda que aconteceu durante a web prática, a gente teve também um planejamento grande antes, que foi muito importante. Então, na medida em que a gente pensou, ok, vamos fazer uma web prática com 5 salas nesse caso, vamos pensar numa ideia de storytelling, vamos usar gamificação, a gente foi tornando a aula também complexa. Na medida em que a aula vai ficando muito complexa, foi ótimo a gente contar com essa equipe de professores, porque acho que talvez se fôssemos um só, para planejar toda essa aula, talvez seria um pouco mais difícil. Mas, assim, ou não mais difícil, mas talvez exigiria mais tempo. Porque a gente teve que ter um planejamento inicial de pensar quais seriam os recursos, como é que a história iria encadear todos esses recursos. Depois teve toda uma parte também de configuração no ambiente Moodle, que foi o ambiente que os alunos usaram para colocar as respostas e acessar, né, a ordem das salas. Então, assim, toda essa parte de configuração no ambiente Moodle também exigiu ali um tempo de planejamento. Toda a parte de elaboração das dicas, de sequência, como é que elas iam acontecer, de tempo, da nossa organização aqui, quem que ficaria primeiro na sala, depois. Então, a gente, além de contar, então, com a configuração do Moodle, a gente também fez um PowerPoint que eu acho que nos guiou bastante, assim, na sequência do conteúdo, e a gente também elaborou um roteiro, né, onde ali a gente descreveu a sequência das salas, os tempos, quem que ficaria responsável pelo quê. Então, em termos de planejamento, eu acho que isso também ajudou bastante, essa parte prévia, assim, ajudou bastante para que a execução da aula fosse mais tranquila, digamos assim. Que nem diz o Igor, isso tem tudo para dar errado. Eu fiquei bastante receoso com tudo que poderia dar errado, porque nós começamos com uma ideia mais simples e fomos evoluindo até que chegamos numa ideia que ficou bastante complexa. E é isso que a gente já falou aqui. Foi necessário todo um planejamento e a execução de algumas atividades anteriores para que isso funcionasse. Então, a chance de dar errado era super grande e eu estava bastante receoso com isso. De repente, do link não funcionar, de o Moodle não funcionar. De alguma configuração. Da webconf não funcionar, de uma sala não funcionar, porque bastava uma sala não funcionar que a gente ia estragar tudo. Porque como estava tudo pré-configurado, né? Se uma das salas que não funcionasse, a gente precisasse trocar a sala, eu teria que mudar a atividade no Moodle
e isso já ia dificultar no Já. decorrer, né? Uhum. Então a gente fez um Foi. planejamento bem grande para que não acontecesse Foi. nenhum problema, mas mesmo assim eu fiquei receoso, né? Uhum. Os amigos aqui já estão mais menos medrosos, mas eu fui um pouco mais medroso. Falei, isso tem tudo para dar errado, mas no fim Não. eu acho que todo o planejamento, o empenho que a gente teve acabou fazendo com que não desse nada errado. No fim das contas, nada do que eu imaginei que pudesse dar errado de internet, de som, deu, né? O único problema foi exatamente do professor Alexandro, que aí a internet dele No lá campus não não funcionou Não direito. funcionou. Né? Então, esse foi o único que acabou não prejudicando a execução, porque nós tínhamos a Rafa para cobrir aqui, Um né? backup. Eu acho que assim, como a web prática ela seguia uma sequência, ela tinha um caminho, né? O aluno tinha que percorrer, a nossa proposta é que ele percorresse um determinado caminho. Nesse caminho tinham muitas atividades a serem cumpridas. Qualquer uma dessas partes assim que não funcionasse, ela atrapalharia o restante do caminho todo. Então, por isso, acho que essa preocupação, assim, a gente não poderia, nessa web prática, as coisas não poderiam dar certo separadamente. Elas tinham que todas dar certo casar em conjunto, assim, e sequencialmente. Eu acho que essa foi, talvez, uma preocupação nossa de que essa sequência desse certo e que o aluno conseguisse passar. Uma preocupação minha foi bastante com o nosso número de alunos, né? A gente sabe que a gente tem um número grande de alunos, a gente tem um bom número, né? E a gente agradece por isso, que participa da web prática. Então, assim, a minha preocupação era também com os tempos, se daria certo, se todos os alunos conseguiriam passar por todas as etapas que a gente pensou, se não haveriam muitas dificuldades, se não ficariam muitos alunos perdidos, né? Eu tinha medo, assim, logo que começou, né, Luiz? O Luiz estava comigo na sala, aí o Igor liberou a primeira sala era a minha. E eu estava na sala e os alunos não chegavam. E aí, eu falava assim, Luiz... Entra na sala para ver se está funcionando. Deu tudo errado, né? Cadê os alunos? O Igor já mandou eles virem para cá e não está chegando ninguém. Então, assim, eu acho que foram coisa de minutos ali, deve ter sido. De repente... Deviam ser segundos, mas para ti pareceu uma eternidade, meu Deus, né? parece que foi muito tempo. Até que eu vi os nomezinhos aparecendo ali, eu falei, não, tá dando certo. Então, tá bom. E a felicidade maior foi quando os primeiros começaram a retornar à sala inicial, né? Uhum. Que é quando dá pra ver que tava fechando. Quando eu tava ciclo. esperando. Quando os primeiros retornaram à sala inicial, eu falei, nossa, funcionou tudo. Aí aquilo deu um alívio, né? Deu para respirar, né? Mas ainda assim, eu ia destacar que apesar das preocupações, tem algumas preocupações que a gente transformou em contingências, né? Digamos, a gente foi liberando as dicas em tempos, né? Dentro da sala. Então, entrava alguém, a gente começava a ver, quando vinha muita gente, se ficava um tempo ali travado, liberava mais uma dica e assim ia até liberar. Chegava um determinado tempo, a gente tinha horários limites para cada sala, né? A gente liberava o gabarito. Então, assim, se não conseguiu acertar até esse determinado horário, geralmente era de 15 em 15 minutos cada uma, né? A gente liberava a resposta para que o aluno pudesse ir lá no Moodle, colocar a resposta e passar para a próxima sala. Então, de modo algum, a gente tentou manter as pessoas presas na etapa, né? Sim. Elas passavam para a etapa seguinte, senão elas não iam conseguir acompanhar o encerramento da aula. E depois dessa contingência de caso alguém ficasse preso em alguma etapa, a gente ainda liberou uma segunda etapa, que era um link direto para a sala final, né? Se por acaso alguém ainda ficou no meio de alguma etapa e tal, a pessoa podia pular direto para o encerramento, porque já estava na hora de ir para o encerramento e a gente ia fechar. Então, a pessoa podia acompanhar depois as dicas na gravação, como vocês estão vendo agora, ou então, e aí podia acompanhar mesmo o encerramento, que a gente ia falar sobre o que a gente viu, sobre a metodologia e fazer esse fechamento todo. Uma coisa que eu fiquei receoso também era que, como os alunos mudavam de sala, a gente tem um aspecto da webconferência que, se ele permanece na sala que ele estava antes, acaba o áudio ficando duplicado, ou às vezes o áudio não funciona. Então, a gente estava fazendo essa instrução, estava dando essa instrução sempre que o aluno mudasse de sala e fechasse a anterior. A aba. Você ainda está escutando a minha voz, mas está vendo a Sabrina, está na hora de fechar essa
que você está aqui comigo. Eu ficava ali também falando, ó, se você está escutando minha voz agora, é porque você está com a minha sala aberta aqui também. Então, você fecha essa sala comigo, que você deve estar ouvindo também a professora Sabrina. Então, esse foi um dos medos. Aconteceu mesmo. Aconteceu, Tinha né? acho que não sei se aconteceu nas outras salas, mas em especial na Na primeira, primeira. muitos chegaram e falavam assim, eu falando ali, eles falavam, "Não, a gente não está ouvindo, a gente não está ouvindo." E era por causa disso. Que era por causa disso, Isso aconteceu. Apesar de cada professor estar responsável por uma sala ali, tinha, por exemplo, eu estava responsável pela sala 4, mas até que os alunos chegassem na sala 4, eu estava no chat da sala 1 com a Sabrina, respondendo dúvidas no chat enquanto ela falava, né? A gente sempre E foi tenta muito ficar bom. com duas pessoas ali, para uma acompanhar o chat e o outro tá falando, né? Até porque se o áudio não estava funcionando, não ia adiantar ela falar. Isso, porque não adiantava eu dar instruções, porque as pessoas não estavam me ouvindo. Então, Mas a gente vai contornando dessa forma. E aí, nas outras salas, eu percebi também. A Rafa, por exemplo, estava na sala do Rogério em alguns momentos. O Rogério também estava, acho que na primeira sala. Então, as pessoas iam entrando um na sala do outro para ir ajudando ali no chat a tirar essas dúvidas. Acho que a gente vai contornando dessa forma. É natural que nessa experimentação, que pra gente também às vezes é novidade, essas dúvidas surjam e daí é importante ter alguém que possa ir dando esse apoio, né? E o importante também é que, mesmo estando cada professor em uma sala, a gente sabia exatamente o que fazer se tivesse em qualquer uma das salas. Então, todos os professores sabiam o que fazer. E no fim, essa também foi uma forma de resolver. Porque, por exemplo, a gente não tinha... A gente tinha planejado, mas não tinha passado pela nossa cabeça que a gente tinha que dar a instrução para o aluno ou repetir para ele que ele não devia falar no chat a resposta. E aí, dicas, então, por exemplo, das primeiras vezes que eu falei, a primeira vez que eu expliquei, eu não disse isso na sala inicial. Só que aí o que aconteceu? Na sala inicial, a Sabrina percebeu que eles estavam falando no chat também. Isso. Aí ela ali na primeira sala, ela já começou a corrigir. Então, foi um processo bastante dinâmico, porque todos os professores sabiam qual era a dinâmica, né? Então, souberam como agir, né? Mas acho que é frato não. Acho que é fruto também da gente ter feito esse planejamento com todo mundo, né? Era isso que eu ia dizer. Uma acho que assim, das vantagens que a gente tem de trabalhar em conjunto ou de pensar numa docência, de pensar a docência compartilhada. E nesse caso aqui nós estávamos em 4, né? Foi bem compartilhado. É bom porque, assim, tem sempre mais de uma pessoa olhando a mesma coisa. Então, olhando o mesmo planejamento, olhando a configuração, olhando se as coisas estão acontecendo como deveria. Então, acho que isso, o fato da gente ter 4 pessoas trabalhando no mesmo projeto, faz com que a nossa chance de erro seja um pouco menor, porque tem mais pessoas para enxergar as possibilidades de erro, ou erros, inclusive, né? E também com diferentes competências para, na hora de que dê um problema, por exemplo, saber como reverter aquilo, ou, né? Enfim, ou como superar aquela dificuldade. Então, essa eu vejo que é uma das grandes vantagens da gente estar em grupo, porque nós aqui também, né, somos todos professores da mesma área, mas com diferentes competências a gente se ajuda muito. E isso eu acho que é uma coisa bastante positiva, que às vezes a gente não vê muito na docência, né? O compartilhar, o dar aula de uma forma compartilhada mesmo, de uma forma dividida. Eu acho que isso é bem legal. Não, e aí eu faço um destaque, a gente estava falando dos problemas que poderiam acontecer, e a gente está num curso à distância, mas a gente também repete isso da experimentação, de ferramentas tecnológicas e tal. Quando você está no presencial, de certa forma, é um pouco mais tranquilo, às vezes, de você contornar ou improvisar ou achar uma outra saída, né, para alguma situação. Porque você está ali com os alunos, de repente você pode mudar a estratégia. Agora, na modalidade à distância como a gente estava, se acontece de alguma sala não abrir, como o Igor falou, acontece qualquer problema de base tecnológica, que é a base para a gente fazer a nossa mediação, a EAD é suportada pela tecnologia, né? A gente precisa ter também uma base alternativa, né? Então, se essa sala não funcionar, a gente tem que ter um plano B de uma outra sala que vai funcionar. Ainda mais se for uma estratégia assim tão dinâmica, né? E aí eu acho que o que funciona bem pra gente é sempre experimentar antes
de partir para o efetivo mesmo, né? Para a aula em si. Então, a gente entrar na sala, simular que é o aluno, testar, ver quais problemas podem acontecer, se colocar no lugar de quem vai navegar ali naquele ambiente, ver se está tudo funcionando. Acho que esses testes prévios fazem a diferença no uso das ferramentas. E, claro, os planos B, né? B, C e D. E mesmo assim, às vezes... E mesmo assim, às vezes, É normal. Agora nós faremos um pequeno jogralzinho aqui, professor Igor. Então Rogério, eu e Luiz. Então eu posso ficar só passando? Por gentileza. Então, posso passar já? Pode iniciar, né? Então, com relação às ferramentas, gente, a gente usou, apesar de toda essa dinâmica, e que ficou bem legal, até que funcionou, hein, professor Igor? O senhor estava duvidando. Funcionou bem. Não, tô brincando. Todos estávamos confiantes que ia funcionar 100%. Mas, apesar de toda essa dinâmica, dessa mudança de sala, de uma sala para outra e tudo mais, o que a gente utilizou de ferramenta hoje foi apenas duas, né? A gente usou a ferramenta nossa de webconf, né? De webconferência. Então, tranquilo, só abrimos mais de uma sala, né? Abrimos 5 salas foram, né? E a gente foi trabalhando com isso. E a segunda ferramenta que o professor Igor, dá os parabéns para ele, que ele montou, foi direto no Moodle, né? O questionário do Moodle. Então, à medida que vocês iam respondendo, o próprio Moodle fazia a correção e dizia se errou a primeira, errou a segunda, e aí, no que acertou tudo, ele liberava o link para a próxima sala de webconf. Então, das ferramentas que a gente utilizou, foram apenas essas duas, para vocês verem que dá para fazer bastante coisa e muita coisa legal, né? Somente com duas ferramentas. Eu espero que vocês realmente tenham gostado. Eu, pelo menos, me diverti, né? Pude lembrar de algumas coisas. Né? Como eu disse, a idade é avançada, mas a gente vai lembrando algumas coisas, até porque eu tinha um papelzinho aqui escrito na minha frente, né? Mas pude ajudar o Arnaldo. Coitado do Arnaldo. Ah, Arnaldo. Gente, então, foram poucos recursos, né? Poucas ferramentas que a gente usou para fazer essa web prática. O professor Luiz lembrou que além do Moodle e da webconf, professor Luiz, usamos também Google Slides para fazer a apresentação. Google Slides e Slides Carnival, né? Que vocês falaram antes na aula de produção, na excelente web prática de produção de recursos educacionais. Bom, para além desses, ou seja, né, a gente quer fazer um resumo da aula de hoje. Então, a gente usou essas ferramentas e nós falamos sobre diferentes conteúdos que a gente estudou com vocês, tanto na disciplina de produção de recursos, quanto na disciplina de experimentação de recursos educacionais. Então, a gente pôde, para ajudar o Arnaldo, né, a gente lembrou aí dos direitos autorais, do Creative Commons, das ferramentas de autoria. Alguém está aqui me ajudando? É você, professor Rogério? Ou é o Igor? É o Igor. Ah, muito obrigada, Igor. Quanta sintonia. Então, né? Agora eu vou para os repositórios. Nós usamos também né, as ferramentas de interação. Então, o Loom ali, né, voltando, né, as ferramentas de autoria, o Loom, a maioria acertou rapidinho ali, quem estava comigo na sala. O Mentimeter, o pessoal já demorou, é um recurso que a gente não tinha comentado muito, mas é uma ferramenta de interação bem legal para a gente fazer diagnóstico. Quem não conhece, vale a pena procurar aí no Google, ver as possibilidades, porque é uma ferramenta também de uso gratuito, a gente consegue de um jeito muito fácil utilizar esse recurso, e é muito bom para a gente usar em treinamentos, capacitações, palestras, em qualquer lugar que a gente esteja e que a gente queira saber a opinião das pessoas. Além disso, a gente falou também do Plickers. O Plickers é um recurso bem legal, porque ele, enquanto o Mentimeter, você vai precisar que as pessoas tenham celular ou algum dispositivo com acesso à internet para responder o que o palestrante ou o instrutor está perguntando. O Plickers já não. Basta que o instrutor, ou, né, no caso aí o Arnaldo, tinha lá um bom celular, mas para a gente ele deu só folhas de papel com uma espécie de QR Codes ali,
e a gente conseguir interagir sem precisar estar conectado à internet. E talvez uma outra ferramenta de interação que é muito legal e muito parecida com o Google Forms, né, com o formulário do Google, que é inclusive o recurso que a gente utilizou para fazer esses questionários aí com vocês sobre a realidade aumentada, a gente usou o Google Forms. Mas para quem quiser inovar, buscar uma outra coisa, uma alternativa muito mais interessante, você pode utilizar o Typeform, que também te dá alguns recursos talvez bem parecidos com o Google Forms, mas você consegue fazer lá uma dinâmica com imagens, né, quando você precisa que as pessoas selecionem entre diferentes imagens, o Typeform faz isso. Ele tem recursos também de associação de questões, que é bem interessante. Então, vale a pena conferir também. Falamos de realidade virtual, professor Rogério. Não falamos da realidade aumentada, mas falamos da realidade virtual. Que difícil que foi acertar as 4 palavras que precisava, né, gente? Óculos de realidade virtual. Mas eu acho que quem colocou óculos ou só realidade virtual podia ou não podia? Arnaldo? Podia, Arnaldo. Podia? Tá, então... Pode, Arnaldo. Então, não. O Arnaldo, muito perspicaz que usou no nosso treinamento o óculos de realidade virtual. Bem interessante. O problema é que não aceitava óculos com assento. É mesmo, Elisiane? Olha só. O Arnaldo tinha dessas, ele não gostava muito de assento, não. Uma pessoa excêntrica, o Arnaldo. Vamos lá, a gente falou de um repositório, gente, muito legal de vídeos, do TED. Quem não conhece, vale a pena acessar também. Tem muitas palestras interessantes sobre diferentes temas. O TED começou como um repositório com palestras de tecnologia, entretenimento e design, mas hoje ele aborda os temas assim mais atuais, temas que são tendência em diversas áreas, e são palestras muito dinâmicas, que prendem a nossa atenção, palestras curtas. Vale muito a pena assistir, não só para usar em alguma formação ou treinamento que vocês tenham, mas mesmo para a gente, né? Quando a gente quer assistir alguma coisa interessante, vale a pena acessar o TED. E chegamos nas plataformas de aprendizagem, onde a gente falou do Google Classroom, que foi aqui o que o professor Luiz estava aqui do meu lado, dando as pistas sobre o Google Classroom, o Google Sala de Aula, não era o Moodle, o que era, gente? E aí chegamos no Google Classroom, que também é um recurso bem legal para vocês usarem, tanto se vocês quiserem fazer uma formação, um treinamento, mas também vale como um espaço de trabalho para deixarem lá arquivos, é um espaço onde vocês podem interagir usando todos os aplicativos da Google, muito legal também. Foi isso, gente, todos os temas que a gente trabalhou nessa aula de hoje. Se vocês não conhecem algum deles, vale a pena pesquisar e saber um pouquinho mais. Espero que vocês tenham gostado desses temas. Mas não terminamos ainda, porque a gente tem ainda mais uma coisinha bem importante para falar para vocês. Não é, professor Luiz? É isso mesmo. E deixa eu ver se eu consigo ligar o meu microfone. Vamos ver. Som saindo? Beleza. Então, gente, o mais interessante, eu acho, de tudo que a gente trabalhou hoje, além de a gente revisar alguns recursos que vocês viram nas 2 unidades curriculares, as duas têm muita integração, né, pelo que vocês puderam ver, a experimentação trabalha com tudo que já existe, que vocês podem aproveitar, e a de produção, como vocês podem criar também seus próprios recursos. Mas, como o Rogério tinha comentado, nessa web prática mesmo, a gente usou 2 ferramentas que a gente tem usado desde o começo do curso e que quem já fez outros cursos talvez já utilizou, ou videoconferência, ou webconferência. A gente usou a plataforma de webconferência e a gente utilizou também o questionário do Moodle. Então, são 2 ferramentas, querendo ou não, conhecidas na educação à distância. Mas o diferencial aqui não foi a tecnologia, o diferencial foi a metodologia, para fazer uma rinha aqui. E aí o que a gente destaca é que na nossa metodologia nós trabalhamos com storytelling. Então tem essa história toda do Arnaldo. Se alguém encontrar o Arnaldo depois de toda essa história, ele ficou com tanta vergonha que ele sumiu, a gente nunca mais viu ele. Se alguém encontrar ele, por favor, dê esse sinal, está desaparecido agora. Agora que a gente tem todas as respostas, a gente precisa contar para ele que a gente lembra de tudo, né?
Então, a história ajuda a gente, de certa forma, a entrar num problema, criar uma situação-problema e também a criar uma dinâmica de engajamento. E por falar em engajamento, a gente também usou aqui alguns recursos de games, mas a gente não fez um game, isso aqui não se configurava como um jogo, né? Mas a gente usou recursos de games, que é o que a gente entende como gamification ou gamificação. Então, a gente fez uma competição saudável, né? Não tinha vencedores, mas cada um conseguia seguir no seu ritmo. Tinha diferentes níveis de dificuldade nas salas, né? O feedback era instantâneo ali no questionário, então se vocês erravam, vocês podiam errar quantas vezes quisessem, né? E a dinâmica de jogo, ela permite isso, permite que você faça tentativa e erro, né? E você vai aprendendo nessas tentativas. E também tinha uma sequência, uma continuidade, umas etapas, digamos, fases, né? Jogo, a gente lembra que jogo tem fases. A gente tinha fases para serem passadas aqui, para lembrar do que era esse planejamento desse curso aí do Arnaldo. Então, a gente usou, a gente trabalhou hoje, a prática de hoje, na verdade, foi mais metodológica do que necessariamente tecnológica. Vocês usaram recursos tecnológicos, usaram o Moodle, a gente usou o Moodle, a gente usou a webconferência, mas hoje a experimentação foi muito mais metodológica, eu diria, né? Então, fica esse recado da integração das duas unidades curriculares, de experimentação e de produção. Quando vocês experimentarem algo, quando vocês produzirem algo, não produzam algo só porque é tecnológico ou porque é diferenciado, mas tentem agregar ali uma metodologia diferenciada, tá? Ou a metodologia que vocês já utilizam, mas integrado com tecnologias. Mas também não vou dar spoiler, porque vocês vão ver isso nas próximas unidades curriculares, com metodologias ativas e uma série de coisas muito bacanas. Então é isso aí. Podemos passar para o próximo do Jogral? Aí nós quase que finalizando, né? Mas antes, né? Nós estamos sempre no quase, né? A gente trabalhou bastante para trazer uma web prática diferente para vocês e gostaríamos de avaliá-la, avaliar se essa dinâmica que a gente utilizou, né? Essa metodologia, essa prática e esses recursos que vocês tiveram acesso hoje, se foram bons, ruins, se precisa de melhorias, né? Então, fica mais um link aqui para vocês, tá? Esse formulário é bem rapidinho, tá? Só tenta avaliar o grau de satisfação de vocês com relação a essa prática que vocês fizeram hoje, né? Então, tem ali só umas perguntas iniciais para levantar o perfil e depois algumas perguntas de concordo totalmente ou discordo totalmente e também um campo para vocês escreverem. Então, não necessariamente precisam fazer ele agora, né? Quem não puder fazer agora, eu vou ver se a gente coloca também lá no Moodle, né? Ou enviamos para vocês através dos nossos fóruns, né? Um link para avaliar essa metodologia. E para nós é importante esse feedback também, né? Quem quiser dar um feedback diretamente, pode também falar conosco por mensagem e tal. Esse feedback aqui que a gente está pedindo, ele é anônimo, tá, pessoal? A gente quer um feedback bem honesto de vocês, tá? Podem ficar à vontade para responder, não está linkando, não está identificando vocês, né? Mas para nós é importante saber também e ter feedbacks sem compromisso, né? Como eu disse, né? Caso queiram vir conversar diretamente conosco, né? Qualquer um de nós, ou então com os padrinhos, né? Estamos sempre abertos e prontos para receber críticas ou então até sugestões, né? Ou elogios também, né? Pode até elogiar se quiser. Mas basicamente é isso, tá, pessoal? Sobre este formulário que a gente gostaria que vocês respondessem para a gente, tá? Não sei se os demais professores querem fazer mais alguma fala. O Luiz acho que compartilhou aqui, né, Luiz? Talvez tenha sido o Luiz, Sabrina ou Rogério. Compartilhou aqui nas notas compartilhadas, mas a gente também compartilhou aqui. Compartilhou, tá certo. Aqui no chat. Eu
não sei se vou falar muito mais hoje, mas gostaria de agradecer a todos que participaram dessa prática. Para mim foi muito divertido ver vocês fazendo isso, acompanhando as respostas ali, aumentava o número de respostas, estava acompanhando pelo Moodle as respostas e dando as instruções aqui inicialmente para as pessoas que chegaram um pouco depois. Então, foi realmente, para mim, como professor e como participante na elaboração dessa web prática, foi bastante interessante. Valeu? Vou parar aqui, senão vou começar a chorar, né? Então, vou parar aqui. É a última web prática das duas disciplinas, das duas unidades. Gente, todos conseguiram clicar no link ali para começar a responder o questionário. É bem rapidinho, se vocês tiverem um minutinho para responder agora, que a cabeça está fresca para lembrar o que aconteceu, é uma avaliação ali do que vocês acabaram de experienciar, tá? Quem realmente não quiser, não puder fazer exatamente agora, salva o link em algum lugar, a gente manda também para vocês depois, para poder responder, como o Igor falou, mas é importante que vocês participem, porque acho que vocês devem ter percebido desde o início do curso, né, que a gente experimenta muito também nesse curso, a gente pede a gente ensina, na verdade, educação inovadora, mas a gente também nunca se acomoda de alguma forma. E por conta disso, às vezes as coisas também não dão muito certo, mas esse estado de experimentação, para a gente é natural e a gente gostaria também que vocês se sentissem nessa segurança de poder experimentar também esses recursos no seu cotidiano. Talvez não tenha ficado tão claro assim ao longo da web prática, mas o conteúdo, o objetivo, o tema dessa web prática era a própria web prática, assim, ao menos no meu ver, e eu acho que a gente acabou meio que concordando nisso ao longo do planejamento, assim. A gente integrou recursos, mas a gente trabalhou storytelling, gamificação, experimentação, temas ali de produção, de uma forma que a gente tentou trabalhar a aula era a própria aula em si, foi uma coisa meio experiencial, assim, meio vivencial, né? Então, a gente quis trabalhar que o diferencial do uso da experimentação de um recurso educacional ou da produção de um recurso educacional não era o recurso em si somente, mas a metodologia onde esse recurso tá sendo usado, assim, né? Então, assim, a tecnologia por si não resolveria a situação sem pensar numa boa metodologia. Então, assim, acho que a aula que a gente trabalhou ali foi a própria metodologia da aula experimentada pelos alunos e agora até por isso que a gravação dessa web prática está sendo uma meta web prática, que a gente está falando sobre a web prática. Porque esse era o conteúdo da web prática. Acho que eram duas coisas, né? Se a gente fosse resumir, assim. Uma era a questão da metodologia, então, acho que a gente quis dar um exemplo de como você pode usar o storytelling e a gamificação para pensar uma aula. E também, ao mesmo tempo, a gente também quis trazer mais recursos tecnológicos que vocês podem utilizar tanto para produzir material didático, um recurso educacional, quanto para experienciar ou experimentar, né, algum outro tipo de recurso. Então, eu acho que ao meu ver, seriam esses dois grandes conteúdos que a gente quis trazer nessa web prática. Isso. E para acrescentar também, né, a gente destacou até nas nossas falas ao final da aula que para fazer a gamificação e para fazer o storytelling, no final das contas, a gente não precisou de grandes recursos tecnológicos, né? Que a gente usou, sim, a webconferência, né? Como recurso que é a base para a educação à distância, né? Na modalidade síncrona nossa, o Moodle, né? Para fazer os questionários e basicamente foi isso, né? Então, não precisamos de tanta tecnologia para fazer. Por isso que a gente reitera, né, que o importante não é a tecnologia, e sim o método, né, como a gente prepara e como a gente executa aquilo, né? Então, mais importante do que a tecnologia em si é como usar a tecnologia, né? E eu acho que essa aula foi um exemplo disso, é isso que a gente queria mostrar aqui. Que esse é um exemplo que não é difícil de fazer e que basta, é claro, né, continuar se preparando, acho que como vocês estão se preparando fazendo esse curso. Para agradecer, agora a questão é agradecer a participação de todos, agradecer que vocês, os que responderam os questionários,
Os que não responderam o questionário também, espero que vocês terminem a UC e espero que vocês sejam aprovados e que tenham gostado. Eu espero que quem participou da Web Prática tenha gostado da Web Prática. Realmente ela talvez ficou parecendo um jogo de alguma forma para algumas pessoas, mas como a gente tinha comentado, o conteúdo da Web Prática acabou sendo a própria Web Prática. Essa experiência ali, essa dinâmica, esse resgate, o storytelling, o gamification, o uso de poucos recursos comparado com o que a gente tem de potencial de recursos para usar. A gente usou o Moodle e a WebConf. E o diferencial na organização do tempo e das estratégias, né, que a gente trabalhou. Eu acho que, para quem participou, espero que tenha sido proveitoso e para quem assistiu o vídeo agora também que tenha compreendido um pouco do que a gente quis trabalhar nessa sessão. Eu também. Espero que vocês tenham gostado daquilo que a gente pensou. Espero que vocês continuem gostando do curso, que vocês continuem no curso, que tenham todos uma excelente formação. E, da minha parte, a gente se vê aí numa próxima disciplina, em breve. Da minha parte, eu espero que essa Web Prática traga inspiração para vocês. Que vocês possam... Inspirar é bom. Inspirar é bom. Possam se inspirar exatamente. E que vocês possam também fazer coisas diferentes nesse sentido, né? De sempre experimentar, né? Então, que essa inspiração sirva de exemplo para que vocês experimentem também e não tenham medo de errar. Né? Isso. Muito bom. Eu diria muito isso também. Muito bom. Foi ótimo. Eu acho Então que é isso, tá. porque a gente fica com medo mesmo, né? Às vezes, assim. Mas isso faz parte. Acho que é só não deixar de fazer por causa disso. Isso. Errar é humano, né? Então... Muito legal. Tá bom. Valeu, câmera. Fechou? Valeu, Jefferson. Valeu. Valeu, Crislane. Obrigada, Cris. Tchau, um beijo do gordo. Tem nenhum gordo aqui. Bom. O que você quer dizer com isso? Você tinha falado bem a ideia. Se você está Não, mas aqui... mas daí essa ideia não foi Mas boa. aí você pode complementar... Aumentou demais sua barriga. Claquete. Tecnologias para educação.